O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 17 de julho de 2025 e eu sou o Caio Belandi, direto do seu estúdio com o Lado B do Rio 365 chegando no seu feed. Hoje a gente está desfalcado, sem o Daniel e sem o Fagner, mas a Luara Ramos está comigo via internet. Quem está comigo aqui no estúdio hoje é uma craque do jornalismo, a gente fala com muita tranquilidade, estou na presença dela aqui para falar, mas já nas redes a gente sempre que interage, a gente sempre deixa claro o quanto o trabalho dela é importante, fundamental para a gente tentar entender o que acontece no Rio de Janeiro, que não tá simples. Cecília Oliveira, repórter investigativa, cofundadora e editora do Intercept Brasil, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e fundadora do Instituto Fogo Cruzado. A Cecília esteve com a gente em março de 2019, há quanto tempo já? No Lado B Lado B do Rio 96. E ela tá voltando agora no nosso estúdio para falar do seu livro, Como Nasce um Miliciano, da editora Bazar do Tempo. Foi lançado aí há poucas semanas. E Cecília, bem-vindo, repito, é um prazer imenso estar aqui com você hoje, você que é uma voz fundamental para a gente debater mesmo a segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que os problemas do Rio de Janeiro são problemas nacionais, e a gente vai abordar isso aqui também hoje. E tentar sobreviver também, né? Um pouco, porque é o que a gente faz no Rio de Janeiro, essa cidade que é tão linda quanto caótica e violenta, né? Então, boa noite, obrigado pela sua presença novamente. Boa noite, meu povo, obrigado aí pelo convite para trazer aí as notícias do apocalipse. Pois é, diretamente do Lado B do Rio. Luara Ramos, boa noite! 2-1 pro Atlético Mineiro aqui agora, hein? Olá, Caio, olá, Cecília, olá todo mundo que nos ouve a partir de agora. Finalmente, Caio, estamos aí em maior número, viu, Cecília? Atleticana, Cecília Oliveira. É importante frisar essa grande parte aí do currículo, essa bonita parte do currículo da Cecília. E vamos que esse papo sempre interessa muito a audiência do Lado B, né, por motivos óbvios, né, do Rio de Janeiro, por motivo de Rio de Janeiro. Mas eu acho que o Brasil inteiro, né? Porque a gente fica de olho e a gente também não escapa dos tentáculos da milícia, essa é a verdade. Acho que é isso também, não querendo adiantar o papo, mas esse também é uma das coisas, um dos pontos, né, que eu espero tratar aqui e ouvir da Cecília. Pois é, a gente vai falar bastante sobre essa nacionalização aí. Antes da gente iniciar o papo, tenho 2 recados rápidos, tá, gente? Tá no ar o último episódio da segunda temporada do Lado B Revista no YouTube. É o episódio 18, Donald Trump e o ataque à soberania do Brasil. Entrevistei lá o nosso parceiro, nosso amigo Normando Rodrigues, advogado e mestre em ciências jurídicas e sociais. No programa, a gente aprofundou a análise sobre a taxação do Trump ao Brasil, falando de Big Techs, BRICS, questões econômicas internas norte-americanas, articulação fascista internacional para tentar salvar Jair Bolsonaro da cadeia, imperialismo americano, enfim, teve até toques de narcisismo e psicopatia lá do Laranjão fascista. Com esse episódio, o Lado B Revista fará uma pausa sem previsão de retorno. Queria agradecer aqui publicamente ao escritório Normando Rodrigues Advogados pela parceria, a confiança e o carinho que todo mundo, né, o Normando, o Cadu, os demais sócios, colaboradores e trabalhadores do escritório receberam a gente e ajudou bastante a gente a ampliar o debate, chegar no YouTube com muita qualidade, com muito conteúdo. O Lado B está muito feliz de entregar mais uma temporada do Lado B Revista, né? Foi um ano de programa, foram 2 temporadas com 18 episódios no total, muita qualidade, teve comunicação, cultura, boemia, música, jornalismo, falamos muito sobre economia, muito sobre política, sobre geopolítica, sociedade, enfim, mais de 20 horas de conteúdo variado que não acabam mais aí para você curtir lá no YouTube do Lado B do Rio, youtube.com/Lado B do Rio, vai lá e aproveite.
Também, passando a nossa sacolinha, a gente ainda está buscando a nossa meta de apoiadores e apoiadoras para que a gente possa passar um segundo semestre tranquilo dentro dessa reestruturação que a gente está passando. A gente espera anunciar aí em breve boas novidades, mas enquanto isso a gente está trabalhando para que você nos ajude a financiar o lado B, né? A gente está trabalhando para captar mais apoiadores, então você que está nos ouvindo e que pode nos apoiar, precisa ser o principal responsável para a gente fechar a nossa conta, né? Para a gente pelo menos cobrir os nossos custos. Então é só ir lá em apoia.se/Lado B do Rio e nos ajudar. Tem planos mensais de 10, 20 e 50 reais, o que couber aí no seu bolso, a gente vai agradecer imensamente. Breve aí, nos próximos dias, você vai poder apoiar direto pelo Spotify. Nossa audiência, a maior parte da nossa audiência ouve pelo Spotify. Então você vai poder lá clicar num botãozinho que você vai direto para o nosso financiamento na Aurelo. Então em breve vai aparecer aí para você. Você vai lá, por enquanto, em apoia.se/Lado B do Rio e nos ajude a manter a luz do estúdio acesa. Caso você não possa ser um apoiador mensal, ajude quando puder fazendo Pix no valor que quiser para ladobdorio@yahoo.com, que também vem bem para fortalecer a nossa caixinha. Cecília, como a gente tem falado, né, aqui no programa, já na abertura, a gente considera você uma jornalista fundamental nessa cobertura de segurança pública do Rio de Janeiro e do Brasil também, como a gente já sinalizou, né? No seu livro recém-lançado, Como Nasce o Miliciano, você utilizou da trajetória de um ex-PM que virou miliciano, que é o Cabo Bené, para traçar um retrato do crime organizado no Brasil e como é que o tal milícia, né, esse grupamento armado milícia, se colocou nas estruturas do Estado. Queria que você falasse um pouco, para iniciar a conversa, sem muito spoiler, porque as pessoas precisam ler seu livro, quem foi o Cabo Bené e por que a partir da morte dele, né, que se dá, da trajetória dele, você olhou aquele caminho que ele traçou entre polícia e milícia e falou assim, dá para contar a história da milícia aqui. Queria que você explicasse pra gente, então, por que o Bené é o fio da meada do seu livro. Bom, é o famoso vamos começar do começo, né? O Cabo Bené, ele é um policial militar que, na verdade, era soldado, não era cabo, e ele atuava ali no batalhão de Santa Cruz, o que é já, assim, interessante, né? Vamos dizer assim. Zona Oeste profunda do Rio, para quem não é do Rio, para poder situar. Exatamente. E aí, famosíssimo em todas essas conexões criminosas que a gente pode imaginar. Ora tráfico, ora milícia, tudo passa por ali. E o Cabo Bené, ele tem uma história interessante porque antes dele ser integrante do bonde do Eco, ele já era um miliciano autônomo, sabe? Um meio da milícia, vamos dizer assim. E o Cabo Bené, ele atuava com outro colega de farda, o Antônio, chamado de Toinho, carinhosamente, e eles atuavam ali na milícia de Itaguaí como uma milícia avulsa mesmo. Mas estava dando tudo muito certo para eles. Então isso chamou a atenção do Eco, que cresceu o olho e falou, opa, tá tranquilo ali, não tem embates de traficante querendo tomar a área, tudo certo, tranquilo, rendendo, quero. Isso porque o Eco ele já estava vindo assim de uma ideia de planejamento de atuar como franquia. Então ele olhou e falou, vou oferecer para esse pessoal aí arma, homens, estratégia e eu quero uma participação nos lucros. E aí Itaguaí começou essa nova fase da milícia operando em sistema de franquia. Então o Cabo Bené, que era um homem, assim, quando você pensa no que os colegas de batalhão, né, observaram, ele era um cara reservado, tranquilo, miúdo ali na dele, mas quem atuava com ele na milícia conhecia outras características. Extremamente frio, muito violento, muito bom de negócio, né, que é o que chama a atenção. Então, Cabo Bené foi uma das pessoas que ficaram responsáveis aí para expandir esse modelo de operação recém-implantado pelo Eco, que era o sistema de franquia mesmo, né? E com essa ideia de operar dessa forma, a milícia se expandiu gloriosamente por outras cidades, muitos mais bairros. Então, assim, uma empresa de sucesso.
A partir desse pensamento que o Bené meio que conseguiu colocar dentro da milícia dele, né? E chamou a atenção do Eco, que era o grande miliciano da época, é isso, né? O Cabo Bené, ele atuava ali gerindo a economia local, vamos dizer assim, o que chamou mesmo a atenção do Eco para poder pensar, vamos absorver pequenas milícias como essa, agregar essas pequenas milícias nessa estrutura maior, né, com uma marca forte, e aí a gente consegue expandir melhor o nosso modo de operar. Então, acho que teve essa coisa interessante aí. Lu? Cecília, mas aí quando você está falando só da atuação em segurança, ou já houve também essa diversificação de negócio, vou dizer assim? Então, para poder falar assim, de milícia ontem e hoje, né? As milícias mudaram ao longo dos anos e a compreensão até do que é uma milícia, como ela atua também. Eu estou perguntando aqui quais foram as principais mudanças que você identificou nas milícias, né? Inclusive dessa diversificação que eu falei, de atividades, entre muitas aspas, para a pesquisa do seu livro. Como é que você identificou isso? A partir de qual ponto, né? De qual época também pode colocar aí em anos, para a gente poder entender um pouco disso. A milícia, como a gente conhece hoje, ela já é uma evolução, assim, depois de passar por muitas fases lá, daquele que a gente conhece como Esquadrão da Morte mesmo, né? Que começou ali com os 12 de Ouro, que eram 12 policiais formalmente empossados pelo governador da época, ali era meados da década de 60, eles foram ali empossados naquela missão do ai gente, muito crime, vamos resolver esse negócio aqui, dá um jeito nisso aí, faça o que for preciso. E por essa frase a gente entende exatamente isso no tipo, mete o louco desde que você resolva o problema. E esse pessoal, que também, né, ficou conhecido ali como Escuderie Lecoq, que é isso, vários nomes bonitos para Esquadrão da Morte, né? Eles foram também evoluindo, né? Então, aquilo que começou com o básico do básico, que é a morte por encomenda, né? A venda daquilo que a gente conhece também como pistolagem mesmo, isso foi evoluindo com o tempo e foi, vamos dizer que a milícia foi agregando novos modos de fazer dinheiro ao seu portfólio de negócios. Então, a gente conhece muito aí, que é muito bem reportado pelos jornais, as coisas das vans, gás, internet. Agora a gente já está numa fase mais de exploração realmente do mercado imobiliário. Tanto é que a gente viu muito sobre isso na investigação sobre a execução de Marielle Franco e do Anderson Gomes, que foi quando abriu-se aí a tampa, né, dessa movimentação sobre o setor imobiliário. E aí você pode pensar mesmo nessa coisa de grilagem, de realmente colonizar novas áreas, porque quando você anda ali pela Zona Oeste, pela fronteira ali dos municípios, quando você está cruzando para a Baixada, assim, tem muita área para poder ocupar, muita área. Então, quando eu estava fazendo essa investigação e eu fiz a rota mesmo que os bondes cruzavam ali entre os municípios, eu vi muito condomínio novo, eu vi muito condomínio sendo construído, recém-inaugurado. Então, assim, é um negócio perfeito quando você pensa que você grila o terreno, você grila a areia que você vai construir os prédios, você cerca aquilo ali e você cobra por tudo. O condomínio é seu, a luz é sua, a internet é sua, o gás é seu, tudo é seu. Então, assim, é uma fonte inesgotável de dinheiro. Porque é isso, a gente vai consumir internet, a gente vai consumir a luz, a gente precisa do gás. São coisas essenciais, você não tem nem opção, você vai usar esse negócio. Então, assim, é realmente uma mina de dinheiro, né? Então, para você aí se dar ainda melhor nesse setor, é muito bom que você tenha aliados nas câmaras para poder dar uma mexida ali no zoneamento, dar uma mexida ali, flexibilizar esse negócio de como é que eu posso registrar o lote tal, registrar tal coisa, pegar um lotezinho que estava ali sem nada.
aí entram essas conexões políticas também, né? Dessas movimentações que é isso, é para puro lucro. São pequenas PLs da devastação que a gente está vendo aí, né? Tá o grande debate de hoje, né? Que o Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou, né? Que exatamente você usou a palavra, né? Flexibilização, né? Ou uma deforma agrária, né? Uma reforma de territórios, né? Não só agrários, né? Mas, enfim, uma reforma de territórios avessas, porque isso... Uma reforma reversa. Exato, porque eles distribuem, né? A partir de elementos colocados na política institucional, principalmente eleitos, mas não só, né? Muitas vezes nomeados, né? A gente sabe que também tem essa articulação quase como um partido mesmo, né? Como uma coligação, enfim. E aí, a partir disso, Cecília, eu quero entrar na questão do Estado. Uma das coisas que você fala bastante, e não só você, pessoas que estudam, jornalistas, mas pesquisadores, acadêmicos, que estudam segurança pública, uma das coisas que está tentando se desmistificar, tirar essa palavra, é a tal do Estado paralelo, né? A gente sempre ouviu isso, que era o governo paralelo, né? Não só no caso das milícias, mas também no tráfico, né? Que era o poder paralelo, ou seja, né? O poder instituído, o Estado, enquanto ente, enquanto seus entes institucionais, e a bandidagem como paralelo. No caso da milícia ficou bastante claro já, acho que está bastante provado, eu quero que você fale mais um pouco sobre como isso, na verdade, não é paralelo. Paralelo não se encontra, né? Mas eu não sou muito bom de matemática, né? Mas enfim, os paralelos em tese não se encontram, né? Então, se é paralelo, não pode se encontrar, então não é o caso. Isso se encontra, como você já falou aí, por exemplo, da instituição de políticos, de grupos armados, né? Queria que você desenvolvesse isso e por que a gente... por que a gente não deve chamar de Estado paralelo e como isso ficou provado ao longo dos anos, porque até então era um pouco mais disfarçado. Nessas mudanças que você citou, a gente era um pouco mais, né, disfarçado. São os policiais corruptos, um outro corrupto. Como é que a estrutura do Estado atua, de fato, para ela mesmo ser o tal do poder paralelo, entre aspas. Gostei muito da sua analogia, vou adotar sim. Essa dos paralelos não se encontra. Pois é, né? Faz todo sentido. Porque eles se encontram sim, são funcionários públicos, estão na folha de pagamento do Estado, usam armas do Estado, munição do Estado, o treinamento fornecido pelo Estado e às vezes eles estão de serviço, às vezes não, então estão inclusive de escala, né? Então assim, eles estão trabalhando... Se você olhar lá na escala do batalhão, eles estão trabalhando legalmente. Mas, quando você vai olhar lá na ponta, não é tão legalmente assim. Então, é exatamente o próprio Estado operando, com a viatura, com a farda, com a arma, com o salário que a gente paga. Então, não tem como chamar isso de paralelo. Até porque você tem isso operando nessa parte mais violenta, né, que a gente enxerga com essa versão mais violenta, que é realmente lá o policial na ponta, o tiro, o ônibus queimado e tudo, mas a gente tem também a parte do terno, do ar-condicionado, da caneta, né, quando teve lá a CPI de 2008, foram elencados vários nomes, nome de político, nome de policial, nome de bombeiro, nome de agente penitenciário, todos funcionários públicos, que usam da estrutura do Estado para interesses particulares. Isso não é um desvio, isso não é um acidente, isso não é uma falha, isso é o Estado funcionando ao vivaço, sem nenhuma interferência. Né? Não tem um mecanismo que os impeça de usar a máquina pública. Apesar de, tecnicamente, né, se a gente for ler a Constituição, se for ler o Código Penal, tá lá. Porém, a gente sabe que não é assim que a banda toca. Então, assim, é o Estado pelo Estado. Isso é importante, porque não é que o camarada que é policial, ou enfim, né, do judiciário também, que às vezes a gente esquece, né? Não é que o camarada vai lá, chega lá, tira a farda dele e fala assim, amanhã eu tô de folga, amanhã eu vou lá controlar a milícia que eu tomo conta, né? Não é isso, porque fica... Não é um bico. Não é um bico, né? Não é uma coisa tipo assim, não é o Clark Kent botando óculos e falando, agora eu sou um jornalista, eu sou um super-homem só, eu tô ótimo nas analogias hoje. Não é isso, né? O cara efetivamente vai lá com a viatura, com o aparato estatal, ele usa daquilo mesmo, né? E isso acho que ficou claro no longo dos anos, né? Que talvez isso fosse um pouco mais disfarçado, até pela montagem que eram as milícias, digamos assim, entre aspas, também românticas, né? Que era lá os policiais, às vezes, aposentados,
aposentados, né? Bombeiro, cara que às vezes até tinha sido expulso, mas enfim, não é mais isso. O cara precisa daquele aparato estatal, não só técnico e de ferramentas, mas também da caneta na mão, né? Acho que foi... É como se você fizesse um teste. Você começa aí com... os pracinhos aposentados, vou tomar conta aqui do meu bairro. Opa, tá dando certo, tá dando dinheiro, tá dando prestígio. Acho que eu vou incrementar, vou oferecer uns serviços aqui. E aí você vai escalando, que é o que acontece com qualquer espécie de crime. Ninguém entra na polícia, por exemplo, e fala assim, amanhã eu vou cometer uma chacina. Não, a pessoa vai indo, né? Vai passando de fase, vai progredindo na carreira, para poder ir realmente evoluindo aí, inclusive na carreira do crime. Então, assim, não é de um dia para o outro, né? Você vai testando os limites. Deu certo, você vai dobrando a aposta, vai dobrando a aposta, vai dobrando a aposta, e assim, você não precisa ter medo. A chance de dar errado é muito pequena. Então, assim, vai apostar. Obviamente que é isso, como o caso do Cabo Bené, é isso. Morreu? Morreu. Mas antes de morrer, fez tudo o que tinha para fazer durante muitos e muitos anos, né? Então, tem isso nesse sentido de vamos indo, não tá dando nada mesmo. O Cabo Bené, por exemplo, a primeira infração dele foi ele ser pego com uma carteira de motorista falsa e uma arma ilegal. Tecnicamente, né? Obviamente que tem uma arma ilegal muito ruim, mas assim, quando você olha os paralelos, é uma coisa muito pequena. Sim. Né? Muito pequena. E aí, você vê que do outro lado ele já tava lá picando gente. Então, assim, tem um gap de tempo aí pra ele, né? Ir se graduando. Se graduando mesmo na escola lá. Cecília, você falou aí de prestígio, né? Pra quem acompanha o assunto, milícia, né? E também chegou até aqui no nosso papo, a diversificação nos negócios, como você, né, falou na minha última pergunta, não é exatamente uma novidade. Mas e além dessa questão econômica, né, de financiamento dessas atividades? Você encontrou também essa subjetividade na formação de um miliciano, né? O que além da grana leva uma pessoa a se envolver com a milícia e com a possibilidade de contextos tão violentos, né, como esses, que assustam a maior parte das pessoas das cidades brasileiras? Essa foi uma das coisas mais interessantes, assim, que eu aprendi com o livro. Porque dinheiro não é mais uma coisa, sabe? A depender da hierarquia, obviamente que você tem os caras grandes lá nadando no dinheiro. Mas os peixes pequenos, né, que é quem faz a roda girar, eles ganham muito pouco. É questão de R$500 por semana. Então, assim, se você for pensar, se você fizer hora extra na própria polícia, você ganha mais. Você poderia fazer mais. Mas aí eu volto aí na história do Cabo Bené. Basicamente um fudido, pobre, só morou em bairro pobre, passou ali no concurso como soldado. Soldado é o cocô do cavalo do bandido, né? Qualquer pessoa pode mandar em você porque você é a estaca zero da hierarquia. Então, assim, o cabo, o tenente, o sargento, o capitão, todo mundo vai te dar ordem o tempo todo. Então, assim, você tem... É melhor do que na rua, se você for pensar, né? Porque pra gente que tá desse lado do balcão, o policial é autoridade. Então, assim, já é, entre aspas, mais do que você. Mas lá dentro, ele é um bosta. E isso fica muito claro quando você vai vendo o que os policiais de baixa patente passam. Eu menciono algumas situações ali que ocorreram na academia de polícia. E a gente vê casos desse, do tipo, gente morrendo mesmo, gente sendo torturada, apanhando, né? Isso aí é a parte que a gente fica sabendo. Então, assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a chance de você ser alguém. Isso é muito caro para todo mundo. Então, mencionei aqui, que é isso, o Cabo Bené era um fudido na vida. Quando ele vai pra milícia, ele é o cara. Muda patamar. É outra coisa. O cara tem poder, o cara tem respeito, ele é um cara honrado, ele passa na rua, as pessoas fazem reverência, ele tem tudo que ele não teve legalmente. E que é uma coisa também muito ligada à virilidade, Sim. à masculinidade. É o Rambo mesmo, sabe? Os caras vivem... Eles estão presos dentro de um filme do Rambo, porque tem aquela relação mesmo de poder com a violência, com a conquista de um poder
né, que é muito desvirtuado. Obviamente não é o poder de você me respeita, é um poder relacionado ao medo mesmo, um respeito atrelado ao medo. Então, assim, isso é muito, muito forte. E não apenas na milícia, eu falo isso de criminosos em geral. Porque o famoso ethos do guerreiro é muito forte. Então, assim, é mais do que o dinheiro nota de real. É realmente outra moeda. É a moeda da honra, a moeda da respeitabilidade, a moeda da conquista, da reverência, né? É realmente você passar, as pessoas sabem quem você é, elas se calam, te reverenciam e você é o cara por onde você passar. Isso é muito caro para esses homens que são muito forjadas nessa masculinidade assim, muito, não sei se primitiva seria a palavra, sabe? Mas é assim, é muito impressionante. Isso começa a ser forjado nesses policiais na academia. Então eles entram, uma pessoa física, seu vizinho normal. No outro dia o cara é o Rambo. Aí você fica assim, caralho, o que aconteceu nesse meio tempo, né? E então eu narro algumas dessas histórias da academia, de como eles são treinados para ser guerreiros e de como eles são treinados não para cumprir as leis, mas para não ser pego violando as leis. Tá tranquilo você cometer seus crimes. O problema é ser pego. Eles são construídos para ser dessa forma mesmo. Então, assim, não tem como você enxergar um problema nisso. É até uma coisa que é interessante a gente tratar, e a gente trata aqui ao longo dos anos sobre esse tema, né, que é a questão da instituição, né, de como ela e a gente fala da polícia militar, mas vale para civil também, mas a polícia militar em si, né, de como ela é feita, por que ela é feita, por que ela é criada, e a partir de que preceitos ela é mantida, né. E aí, dentro da minha última pergunta sobre o Estado ter o aparato estatal, essa talvez seja uma resposta que você vai bater de bate-pronto, porque é isso, assim, a gente tá falando de uma polícia. O miliciano, ele não é uma exceção, né? Ele não é um desvio. A polícia, quando ela pega seus jovens, muitas vezes, como você falou, jovens de periferia, né, pessoas sem perspectiva, que já tem essa coisa mesmo já tendo essa coisa da virilidade ou não, né, da masculinidade ou não, a academia forma essas pessoas para elas obedecerem esses preceitos, ou seja, ele é um miliciano. Se ele vai ser um responsável, um gerente de um bairro ou de uma rua, não dá para saber, porque vai precisar, né, entrar num grupo armado. Mas ele nasce, assim, o seu livro é Como Nasce o Miliciano. O miliciano é parido na polícia militar, né? Não é um desvio, certo? Assim, é isso, né? A instituição, ela cria o mecanismo para a pessoa sair dali e falar assim, você é um miliciano. Agora, se você vai conseguir ter o seu lugar, o que você vai ser, em qual lugar, agora é com você, se você vai ser só um peixe vendido, né, do escritório do crime, que aí não é bem um miliciano, né, ou vai ser só um corrupto que vai atuar com um bicho, né, enfim. É isso, né, você hoje, como você enxerga a instituição polícia militar, não só na milícia, né, mas aí acho que na segurança pública como um todo. Hoje em dia é muito fácil de enxergar isso como realmente uma escola. É uma escola de formação. E aí você pode pensar formação de quê? Eu conheço bons policiais, assim, que são pessoas que têm realmente boas ideias, conseguem compreender o que seria o papel da polícia na sociedade, conseguem fazer bons debates, mas eles são a exceção, né? Eles são a exceção. Eu lembro que tempos atrás eu entrevistei um policial e ele me disse do tipo, o governador ele não tem a menor gerência sobre o guardinha da esquina. E o guardinha da esquina é que é a autoridade. E a gente tem milhares de guardinhas da esquina. E eles são autossuficientes, eles julgam, eles prendem, eles fazem a coisa acontecer, a despeito de absolutamente qualquer coisa. Então, essa coisa da formação é importante, mas a coisa relativa à fiscalização, à regulação, ao monitoramento, aos mecanismos mesmo que serviriam, né, para poder impedir que eles se tornassem... Que existem, né? Que é possível, pelo menos, né? Não, existe como previsão legal, é o papel do Ministério Público, que não faz isso, né? E o Ministério Público tem muita sorte nisso, porque ele é muito pouco mencionado. Muito, em tudo, né?
muito pouco mencionado, né, é a função do Ministério Público, fiscalizar a atividade policial. E fiscaliza muito pouco, investiga muito pouco. O núcleo específico, né, de segurança pública voltado para isso, ele chegou a ser extinto no Rio, ele ficou anos extinto, depois reapareceu, mas não reapareceu com a mesma estrutura, que já era deficitária. Isso é interessante a gente falar, Cecília, desculpa te cortar, mas é para adicionar, né? A gente já teve um momento em que houve algum tipo de tentativa de controle, né? De ter uma controladoria unificada, por exemplo, de uma corregedoria unificada, por exemplo, aqui no Rio, que, enfim, incipiente, como você falou, mas que mostra que, assim, é possível que diminua os danos desse grupo armamento armado, né? A gente já teve isso, né? Isso existiu, né? Como previsão legal e como tentativa, mas como isso não é feito com a força política e a força institucional suficiente, as pessoas que realmente tentam fazer alguma coisa ficam muito vulneráveis. Que é o caso, por exemplo, da Patrícia Scioli, da juíza. Ela estava fazendo o que tinha que ser feito e pagou muito caro por isso. Porque é isso, ela estava no front, né? Mas ela deveria estar no front com toda uma estrutura para poder amparar que ela tomasse as decisões, né? Então, assim, esses policiais não deviam ter todas as informações dela, por exemplo, né? Foi o caso também da Vanessa Lobão, a policial militar que foi morta por policiais que trabalharam com ela no mesmo setor. Quando você não tem os mecanismos de controle, as instituições fortalecidas e realmente empenhadas em evitar, né, que a milícia cresça, em realmente fiscalizar os setores e realmente lutar contra isso, as pessoas que realmente fazem alguma coisa ficam vulneráveis. Uma das histórias que eu conto no livro é a história, por exemplo, de uma servidora do TRE, que foi sequestrada, torturada, queimada viva, porque ela identificou fraudes eleitorais. Como isso é possível? Aí eu te pergunto, você sabia dessa história? Sabe? Aqui em Seropédica. Então, acho que esse é o problema. Quem quer fazer alguma coisa se fode sozinho, né? Paga com a vida da família. E não vira nem mártir, né? Porque não foi nem suficiente, no caso da Patrícia, que acho que é o mais simbólico de todos, não foi nem suficiente, embora até tenha tido alguns desdobramentos lá pro pessoal do Batalhão de São Gonçalo, mas assim, de lá pra cá piorou, ou seja, não serviu nem pra mobilizar a gente, pra falar assim, não, tudo bem, a Patrícia foi uma juíza, virou Marte, agora a gente vai organizar isso aqui, não vai deixar que outras Patrícias fossem assassinadas. Aperfeiçoar os instrumentos, né, Caio? Pois é, nem pra isso serviu, né? As tragédias às vezes servem pra isso. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. A Cecília falou das subjetividades aí, eu fiquei pensando muito também como vingança é uma dessas, né? Porque a gente vê muito, é tão absurdo, porque fala-se nessa não punição, né, de maus policiais, ou de como a polícia, não exatamente a de dentro, não precisa nascer dali de dentro, né, Cecília? Mas assim, como referência é uma formação também. A estrutura militar, a estrutura de polícia. Então, não exatamente o miliciano pode nascer dali sempre, né? Podem ser outras pessoas que não foram exatamente policiais, eu acho que existem milicianos assim também, mas a polícia é sempre essa referência. E há nas polícias um corporativismo muito forte. E aí, toda vez que você conversa com policiais, eu tenho colegas da Polícia Civil, por exemplo, que falavam assim, eu não aprendi como é que não existia até então a Lei Geral das Polícias, né? Eu não aprendi como é que se investiga, como é que faz, quais são as diretrizes, você vai aprendendo fazendo. E eu achei aquilo uma loucura, falei, peraí, deixa eu pegar isso aqui para poder ver. E aí fui tentar entender um pouco. Então essa referência deformada,
de um corporativismo tão grande que os caras falam assim, mas é um problema, porque só policial é punido. E a gente sabe que não é punido. Toda vez que você vê crimes, né, absurdos, brutais, e que envolvem policiais, aí os caras não respondem, foram absolvidos em processos, parece que eles realmente esperam ali muito tempo para poder acabar com essa comoção, né, popular, que às vezes, muito às vezes, né, Caio, isso gera. E fala-se em impunidade, mas uma impunidade só de quem comete o crime, como se eles não fossem criminosos. E, por outro lado, a gente vê nomes do Congresso, assim, falarem só em aumento de pena, Cecília, sabe? Eu estava lendo uma entrevista agora há pouco, assim, peguei para poder ler para nossa conversa aqui também. Eu falei, cara, não dá para aproveitar quase nada essa entrevista do senador Fabiano Contarato, que é do PT aqui do Espírito Santo, meu companheiro do PT aqui do Espírito Santo, e ele fala em aumento de pena. Ele, sabe, são coisas assim, tão datadas. Aumento de pena, sei lá, se eu tivesse que pensar com todo respeito, companheiro, mas se eu tivesse que pensar numa redação, eu ali com meus 13 anos, uma redação na escola, talvez eu falasse em aumento de pena. Mas mas transforma, mas vai lá, que se a gente, porque não pode ter dois pesos e duas medidas, então vamos aumentar a pena para crime de colarinho branco, equiparar a crime hediondo, sabe, é um negócio assim, peraí, sem o nosso nome, talvez, do mais progressista do Congresso hoje, do Senado, que foi delegado da Polícia Civil, tá falando um negócio desse, eu tenho que perguntar para quem está estudando e quem está do outro lado, e quem está vendo a página de Jornal Sangrar, Cecília, não vou te perguntar qual a solução, para não te colocar, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que acho que é tão difícil quanto, que é qual o primeiro passo que a gente dá para lidar com as milícias, com o crime organizado e com essa sensação de impunidade que é dos dois lados? Olha, a gente pode aumentar a pena para 200 anos. Quem vai cumprir 200 anos se ninguém é preso? Então, assim, que diferença que faz? Sabe? É muito elementar, você não prende ninguém. Qual foi a última pessoa presa por crime de colarinho branco que vem na sua cabeça agora o nome aí? Me fala 3. Ao silêncio. Porque assim, cara, quem é? Sabe? Então assim, você vai aumentar a pena de quem? Se não tem ninguém preso. Isso realmente me cansa um pouco. A gente tem aí tramitando a tal da PEC da segurança, que é a maior movimentação no campo desde sei lá quanto tempo, né? Que a gente mexe muito pouco nas coisas relativas à segurança pública. E assim, a gente está perdendo uma grande chance, sabe? Porque as grandes previsões nessa PEC são coisas do tipo transformar a Polícia Rodoviária Federal em mais uma PM, só que nas estradas. A gente já viu, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, aconteceu recentemente. A gente sabe como é que essa coisa funciona. A gente lembra daquelas coisinhas tipo câmara de gás e tal. A gente não esqueceu esse negócio, não. Você tem esse tipo de previsão e você não mexe em coisas assim muito centrais se você quiser realmente enfrentar o crime organizado, que é a questão do sistema carcerário, cara. Todas as nossas facções nasceram dentro do Estado. O Estado é a mãe das facções criminosas, a mãe de todos os traficantes que a gente conhece. Criados, alimentados ali com o nosso dinheiro, sabe? Depois para poder falar, opa, meu Deus, que horror, vamos combater o crime. Facção o crime que você criou, cara, sabe? Isso não recebe a devida atenção. Então, assim, você pode aumentar a pena, você pode, né, continuar fazendo essas operações policiais, que aí vai matar 10, vai matar 20, e continua produzindo, continua formando, né, as pessoas dentro de uma instituição pública e jogando a rua de novo, para poder alimentar essa roda. É muito difícil. Eu acho que, assim, as primeiras coisas que a gente deveria fazer para poder realmente falar, olha, tem jeito, se a gente cumprisse o que já está estabelecido, caralho, já seria coisa demais. E se o Ministério Público fiscalizasse a atividade policial? Uau! E se a lei da ficha limpa funcionasse? Uau! Sabe? A gente não precisa inventar lei nenhuma nesse sentido. Se a gente cumprir o que já existe, a gente já estaria para mais de meio caminho andado. E aí acho que, tipo, depois desse meio caminho andado, aí sim a gente realmente tem que atualizar legislação, por exemplo, voltada à tecnologia, porque é para onde o crime está migrando. Então, muita gente fala assim, nossa, os índices criminais estão caindo, o Brasil está melhorando. Eu falei, é mesmo?
E pra onde que tá indo esse crime? Ou simplesmente o crime tá acabando? Chegamos nessa fase e ninguém me contou? Porque todo dia você vê um modelo de golpe novo, um modelo de crime virtual novo. O que é maravilhoso pro criminoso, porque assim, é tão mais barato. Você não vai morrer, você não precisa comprar arma, sabe? Você não precisa matar ninguém. Você monta um escritório com 300 celulares, contrata um pessoal e fica dando golpe, vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. E ganha muito. Então essa parte tem que ser levada em consideração, porque a gente tem... E quando eu falo de máquina de golpe, eu não estou falando só de golpe em aposentadoria, ou aqueles golpes do empréstimo que a gente vê há muitos e muitos anos. Não estou nem falando só disso, não. Mas a gente tem que falar realmente dessa parte de migração para online relacionada ao crime grosso mesmo de lavagem de dinheiro, moeda, né, criptomoeda. Agora a gente não precisa mais de caça-níquel na rua. Para que eu preciso de caça-níquel, bicheiro na rua, tomando conta de maquininha no submundo? Se eu posso simplesmente abrir um www.bicheiroabc, colocar ali meu dinheiro, sentadinho lá em casa, eu na minha casa, o cara na casa dele, tranquilo, né? Aí a gente precisa realmente evoluir essa parte. Você citou, pra gente encerrar, Cecília, que a gente já tá aqui no nosso horário estourado, você citou uma coisa que eu achei interessante sobre a lógica das operações, né? Que é o enxuga-gelo, mata 20, nascem 100. Isso é curioso, porque o senso comum entende quando a gente fala isso. Se você pegar o mais bolsonarista do seu tio e falar assim, tio, senta aqui, pô, mas tu não acha que se matar 20 vão se nascer 100? Ele vai falar assim, é verdade. Então essa parte eles entendem. Mas aí toda a estratégia, né, que a gente ouve, né, o Brizola quis botar escola e não combater o crime, toda essa lógica, ela é pervertida por um ente, por uma instituição, por uma ferramenta que a gente não falou, que eu quero falar aqui, que o Lado B do Rio é famoso por fazer o observatório da imprensa, e a gente tinha que falar sobre imprensa, você como uma jornalista de uma associação, de um veículo independente. Como é que você, dentro da linha do tempo que você tem traçado para fazer o seu livro, e dentro do que você vê também, desde que você pesquisa e cobre segurança pública no Rio de Janeiro, como é que você vê o papel da imprensa do Rio de Janeiro, principalmente no que diz respeito à milícia? A gente já falou isso aqui algumas vezes, já com outros pesquisadores, mas eu queria ouvir da sua pesquisa qual é o ponto de virada, se há um ponto de virada. Eu acho que há, que eu queria te ouvir. E até que ponto esse ponto de virada casa com algum outro negócio. Queria que, enfim, falasse do papel, como nasce o miliciano. Uma das questões que eu gostaria de saber é qual o papel da imprensa em como nasce o miliciano. A gente realmente não chegaria aqui sem a ajuda de muitos dos meus colegas. E eu falo sobre essa ajuda sob duas perspectivas, com caneta e com arma. Porque a gente tem, não agora, né, mas ali 60, 70, jornalista fazia operação junto com a polícia. Né? Não que hoje não faça, mas fazia armado. Né? Fazia armado, vamos dizer, participava ativamente da operação. Hoje as armas são outras, e inclusive mais eficazes, né? Mais massificadas e tudo. Então hoje você tem a arma da palavra, que é o modo como você consegue construir vilões, como você consegue construir estereótipos do que é mal, do que é bom, do que é aceitável, do que é inaceitável. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente analisa os tipos de criminosos, porque tem o criminoso do bem, né? Tem o criminoso do bem. Uma das coisas que eu falo no livro é que o Adriano da Nóbrega, ele fazia muita questão de dizer que ele não era miliciano, ele era bicheiro. Não era miliciano, era bicheiro. Se você analisar a cobertura da imprensa sobre a prisão desses criminosos, você vai ver o pose do rodo, todo esculachado, descalço, sem camisa, que era tratado como traficante. Se você vê a prisão de um miliciano, você vai ver ele vestido, às vezes algemado, mas tranquilo. Quando você vê a prisão de um bicheiro, o cara tá sendo escoltado para a delegacia. Os caras chamam de... Doutor. Tá tudo bem, doutor? Assim, o crime é... Assim, se você for analisar do ponto de vista do que eles fazem, é a mesma coisa, gente. Estão matando do mesmo jeito, estão vendendo serviços ilegais do mesmo jeito, estão ganhando dinheiro cada um na sua lojinha, né?
Ilegal, obviamente, mas é isso. Tem o traficante que vai ser chamado de bandido e tem o traficante que vai virar estrela de documentário. E é tudo farinha do mesmo saco. Deveria ser, né? Mas é isso. Tem gente que realmente tem bandido de estimação. Pois é. Vai voltar aqui, Cecília. Já tá intimada pra fazer a parte 2, ou no caso a parte 3, lá pra rememorar também o que a gente falou lá em 2019, porque esse assunto é inesgotável. E lamentavelmente inesgotável, né? Porque a gente tá aqui agora nesse momento, e é possível que a gente vá pra casa agora, abra aqui o Fogo Cruzado. Aliás, é uma coisa que eu já falei pra você no seu Twitter, e eu queria falar na sua frente aqui. É inacreditável que a gente viva num lugar onde exista um aplicativo chamado Fogo Cruzado. E que bom que tem, né? Mas assim... Que merda que existe a necessidade de ter. Gente, e aí pra quem não conhece, né? Basicamente... Hora do publi. Isso, por favor. Eu vou deixar, então, a CEO do Instituto falar, por favor. Então... É isso, mas o Fogo Cruzado ele nasceu exatamente do meu trabalho como jornalista, pela falta de dados, falta de informação, que é exatamente isso, o Estado não vai produzir provas contra si, né? Ele não vai deixar na mesa os atestados de falência, que são vários. Então, Fogo Cruzado nasceu desse vácuo de informação especificamente para poder conseguir quantificar violência armada. Porque, por exemplo, apesar de todo mundo conhecer o Rio como um estado onde tem chacina pra caralho, não era contado chacina. Nossa, todo dia a gente vê uma bala perdida. Não era contado bala perdida. Meu Deus, todo dia um policial toma um tiro. Eles não contam nem quantos policiais morrem, cara. Então, assim, a gente precisa saber o quão no buraco a gente tá pra tentar sair. Não que eles vão tentar, a gente tá vendo que eles estão jogando a pá de cal. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo, e sem informação não tem como. Então, Fogo Cruzado nasceu dessa necessidade aí, nasceu no Rio, mas hoje a gente já está em todas as cidades da região metropolitana de Recife, Salvador e Belém do Pará. Que são capitais também. Bastante. A gente queria falar também sobre a expansão, né? Na verdade, não é sobre a expansão, sobre a ligação com outras milícias, né? E outros grupos armados, né? Pará, por exemplo, historicamente é um lugar onde tem muita milícia relacionada, né? As questões da mineração e tudo mais. O que muda é a atividade. É a mineração lá, é madeira, são peixes raros, ouro. Pois é. E aí, quando eu fico vendo, às vezes a gente interagir já com o perfil dela, eu fico, cara, tem um aplicativo. Aí, recentemente eu vi, né? Pra você que tá dizendo aí que o Rio de Janeiro tem tiroteio todo dia, tem não. 8 dias do ano não tiveram relatos de tiroteio. Não tiveram relatos, né? Não chegaram até você. Pode ser que não chegaram. Então é muito louco isso. E, de fato, ajuda a dar a dimensão do que a gente fala aqui, do visual. E aí, eu trabalhei no IBGE durante um tempo, quem trabalha com jornalismo de dados, com a questão de compilar os dados, ele ajuda a dar essa dimensão. Então, quando a principal ferramenta de monitoramento de tiroteio no Rio de Janeiro fala que no ano apenas 8 dias não tiveram registros de troca de tiros, olha esse dado, assim, aí você fala, caralho, tipo, é real, então. É real. A impressão de que tem tiroteio todo dia é real. A gente viu aí essa semana, Madureira, fechado, né? Enfim, e é um ótimo trabalho, um excelente trabalho, evidente, mas é um trabalho que eu fico, caraca, que loucura, né? E a gente não pode normalizar, né? Que bom que a gente não normalize isso, porque eu espero que um dia a gente chegue e fale, cara, não precisa mais, a gente não tem mais relato de tiroteio. Teve um a cada 6 meses, então não precisa mais do Fogo Cruzado, porque é muito louco, isso dá a dimensão desse nosso problema, né? Um problema que eu que venho do subúrbio do Rio de Janeiro, o Fagner que não tá aqui, o próprio Daniel, a gente viveu isso pessoalmente e que a gente nunca normalizou, porque não é para ser normalizado mesmo. E dentre tantas questões a ser tratadas, a milícia é uma delas, principalmente essa nova milícia, essa milícia misturada. Voltará aqui, já deixo aqui o convite, em breve vai pintar o convite para você voltar, para que eu quero falar sobre a expansão, sobre o governo Bolsonaro, sobre a lavagem de dinheiro, né? A gente compra umas farmácias aí, abastece nos postos de gasolina, né? Que é de miliciano, e a galera já sabe, hein? Não tô falando aqui nada não. Não tem nada novo. Já tá escrito lá, o trabalho já foi feito. Muito obrigado pela sua participação, Cecília. Deixa seu recado, suas redes, a rede do Fogo Cruzado, do Intercept, seus trabalhos aí variados, e também como compra o livro, né? Porque eu acho que o livro tá lá
explicando bastante das nuances que a gente falou aqui. Então, gente, se vocês quiserem continuar acompanhando aí o trabalho, me sigam nas redes. No Twitter eu sou Cecília, com 2 L's. No Blue Sky eu sou Cecília, com 2 L's.com.br. No Instagram, Oliveira_Cecília, Oliveira com 2 L's. E acho que é isso, né? E aí a gente tem Fogo Cruzado BR em todas as redes e Intercept Brasil em todas as redes. Me sigam para mais desgraças. Façam uma... Sempre que vocês virem o conteúdo da Cecília, vai lá ler uma poesia, né? Não, mas eu posto foto de gatinho também. Poxa, indica bons pães de queijo no Rio de Janeiro. É verdade, eu também falo sobre comida. Coisa boa, gente. Às vezes, a gente não sei quem é o dono, mas estava boa a comida. Pois é. Luara Ramos, obrigado pela sua presença aqui hoje também. Obrigado pela participação. Até daqui a 2 semanas, né? 3 semanas, na verdade. Tchau, tchau, Caio. Tchau, Cecília. Obrigada mais uma vez. Eu acho que eu perdi as contas já de quantas vezes a gente falou. Eu já falei, né, desde que estou aqui no lado B do Rio. Quantas vezes, desde que eu estou aqui, a gente já falou de segurança pública. É um tema que não se esgota porque não demos nenhum grande passo, né, para poder resolver este problema. E este é um problema real da vida dos brasileiros, de todos nós, mas principalmente da classe trabalhadora, eu acho, né? Então, né, para quem esse podcast eu dedico a minha participação nesse podcast sempre. Então, acho que é muito importante continuar debatendo, né? Não como uma coisa que a gente não saia do lugar, mas é porque cada vez que a gente conversa sobre isso, me parece, pelo menos eu saio dessas conversas, sempre com um elemento a mais. Hoje a Cecília trouxe muitos elementos aqui para a mesa. Acho que é para a gente continuar pensando, formulando, como eu gosto de falar, né, Caio? Que a gente vai conseguir, de fato, sair do lugar, que a gente vai conseguir provocar também os nossos representantes, que vai ver o que dá certo, o que não dá, que vai olhar para uma proposta e falar, cara, isso aqui a gente já viu que não funciona, a gente precisa de gente que pense diferente. Então, trazer esses novos elementos, acho que ajudam, nem que seja um pouquinho, assim, nem que sejam pequenos passos, a gente vai dando ali rumo a uma solução, né? Porque ela existe, ela está em algum lugar. E a gente, acho que está aqui procurando junto, isso é bem importante. Bem, a gente encerra por aqui, estamos entrando num recesso de meio de ano, não vai haver lá do B do Rio nas 2 próximas semanas, porém, nas próximas sextas-feiras aí vai pingar episódios especiais para vocês curtirem e matar a saudade. A gente volta com um episódio inédito no dia 8 de agosto, na preparação para comemorarmos 9 anos de lá do B do Rio. Forte amplexo e até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.